Oi, professores, tudo bem? Então, nós ficamos com a parte de matemática do professor Gilson e eu vou ler a questão agora. Considere segmentos de reta AE e BD, interceptando-se no ponto C, os triângulos retângulos ABC e CDE e o triângulo BCE, conforme a figura a seguir. Sabendo-se que as medidas dos segmentos ED, BC e AC são, respectivamente, raiz de 3 centímetros, 2 centímetros e 4 centímetros, o segmento AE mede 5 centímetros. Então, professores, para essa primeira afirmação temos que ter o conhecimento de principalmente duas coisas. A primeira delas é que o triângulo ABC e o triângulo CDE são proporcionais um ao outro, ou seja, seus ângulos são exatamente iguais e seus lados são proporcionais. A segunda coisa que precisamos conhecer é o Teorema de Pitágoras, que diz que os catetos elevados ao quadrado é igual à hipotenusa elevada ao quadrado. Olá, professores! Espero que estejam todos bem. Agora eu vou estar explicando como descobrir se a afirmação o segmento AE mede 5 centímetros é verdadeira ou falsa. Para isso, primeiramente, precisamos encontrar o valor do lado AB, utilizando o Teorema de Pitágoras, já que o triângulo ABC é retângulo com dois de seus lados de valores conhecidos. Realizando as devidas operações, temos que o valor é igual à raiz de 12, e por meio da fatoração descobrimos que o valor simplificado do lado AB é 2 raiz de 3. Podemos agora partir para a segunda etapa, que é descobrir o valor do lado CE. Para isso, primeiro precisamos ter a noção de que o triângulo ABC e o triângulo CDE são semelhantes, pois são opostos pelo vértice. Assim, todos os seus ângulos têm valores iguais. Podemos agora estabelecer a seguinte relação. O valor do lado 2 raiz de 3 sobre o valor 2 é igual a raiz de 3 sobre o valor desconhecido, que damos o nome de y. Realizando as operações, descobrimos que y é igual a 1. Agora, finalmente, partimos para a terceira etapa, que é o resultado do valor do lado AE, do segmento AE. Então, temos que AE é igual a soma do segmento AC mais o segmento CE, ou seja, 4 mais 1 é igual a 5. Comparando com a afirmação novamente, o segmento AE mede 5 centímetros, vemos que é uma afirmação verdadeira. A área do triângulo CDE é raiz de 3 centímetros ao quadrado. Certo. Já nessa segunda afirmação, precisamos conhecer uma fórmula bem simples, a fórmula da área dos triângulos, que diz que a base deles vezes a altura dividido por 2 é igual à área do triângulo. Nós só precisamos conhecer essa fórmula, tendo em vista que os outros dados já estão no exercício. Olá, professores, Júlia Lisboa aqui, e vim resolver a alternativa 2 do exercício, em que diz que a área do triângulo CDE é raiz de 3 centímetros ao quadrado. Bom, foi dito no enunciado que o vértice DE tem o valor de raiz de 3, e na alternativa anterior foi dito que CE vale 1. Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. A área do triângulo é igual a raiz de 3 vezes 1 sobre 2. A área do triângulo vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, portanto, a alternativa é falsa. O ângulo CAB mede 30 graus. Já nessa questão, precisamos fazer o uso da propriedade dos triângulos retângulos com ângulos iguais a 30, 60 e 90, pois nela é dito que o lado oposto a 30 graus é igual a x, o lado oposto a 60 graus é igual a x raiz de 3 e o lado oposto a 90 graus é igual a 2x, respectivamente. Sendo assim, usando essa propriedade, nós conseguimos provar se o ângulo tem realmente 30 graus. Oi, professores, eu vim aqui explicar a terceira opção. Na nossa questão, a gente tem essa imagem. No exercício, fala que o ângulo BAC vale 30. A gente tem a propriedade que quando o ângulo é 90 e o outro é 30, esse daqui vai ser 60. Em outra propriedade, nos diz que o ângulo de 90 enxerga 2x, o ângulo de 30 enxerga x e o ângulo de 60 x raiz de 3. A gente também já sabe, por causa do exercício, que o lado CB vale 2 e o AC vale 4. Quando a gente fazer a conferência, 2 é igual a x e 4 é igual a 2x. Fazendo a conferência aqui, a gente descobre que 4 é igual a 4, então tá correto. Durante os outros exercícios, a gente já descobriu que esse lado vale raiz de 12, que fatorando vai dar 2 raiz de 3, que é x raiz de 3, já que x vale 2, o que torna a minha questão correta. O perímetro de triângulo BCE é menor que 6 centímetros.
E por último, já nessa questão, precisamos fazer o uso da condição de existência dos triângulos, que nos revela que dois lados somados têm que ser maior necessariamente que o terceiro lado. E isso tem que se aplicar a todos os lados do triângulo, para que no fim os lados se encontrem e o triângulo se forme. Olá, professores, tudo bem? Nesse exercício, eu preciso provar para vocês o porquê o perímetro do triângulo BCE é menor que 6. E para isso, eu vou utilizar a condição de existência dos triângulos, em que um lado do triângulo é menor do que a soma dos outros dois. Na primeira condição, nós temos 2 mais 1 maior que x. Na segunda, temos 1 mais x maior que 2. E na terceira, 2 mais x maior que 1. Que simplificando fica x menor que 3, x maior que 1 e x maior que menos 1. Mas essa aqui já é automaticamente anulada pela de cima. Podemos ver então que x é maior que 1 e menor que 3, não podendo ser 3 nem 1, onde já podemos tirar a conclusão do exercício, porque para que o perímetro total fosse 6, que é o mínimo, x já deveria ser 3, porque 1 mais 2 mais 3 igual a 6. E como a condição de existência do triângulo não nos permite, podemos ver que o perímetro do triângulo BCE é menor que 6.